Leitura do livro de Ivone Gebara, A Velhice que eu habito. Sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres, e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Clara Boia, acesse a loja da Clara. O link está na descrição. A Velhice que eu habito, de Ivone Gebara. Capítulo 4. Uma narrativa sobre os outros. Enfrento tristemente a velhice de amigos, amigas e familiares. É de certa forma nosso tempo comum, apesar das diferenças. Sentimos dores semelhantes e distintas. Alguns têm a minha idade, outras e outros são um pouco mais velhos. Estão vivos, mas chego a sentir que, em certo sentido, os perdi. Estão e não estão mais presentes na medida em que grande parte do vínculo com o nosso passado comum se foi. Partilhávamos as mesmas lutas libertárias no vigor da juventude e da idade adulta, lutas que hoje parecem esquecidas na memória ferida pela doença e pela idade. Ainda somos o que somos, mas não mais o que éramos. Estranha conjugação do verbo ser, um tempo pretérito imperfeito, num presente sem tempo verbal exato. Tempo de lamento para alguns, tempo de nostalgias, de pequenos sonhos e tempo sem tempo para outros. Sei bem que, apesar de tantas perdas e pesares, nosso envelhecer é mais cuidado do que o envelhecer de tantas e tantos que estão literalmente abandonados à indigência e às migalhas que algumas instituições caridosas possam lhe oferecer. Ser velha pobre continua a tragédia de ser uma criança, um jovem ou um adulto pobre num mundo desigual e dominado por privilegiados. Uma tragédia mantida por um sistema de desigualdades sociais que resiste a todas as tentativas históricas de lutar contra ele. Parece que as tragédias da desigualdade social persistem apesar da crença de que poderíamos erradicá-la. Escrever de novo sobre isso. Talvez jovens leitoras e leitores não tenham nenhum interesse nessas elucubrações que as velhas e os velhos amam repetir. Mas ouso crer que, para além da condição social de penúria da maioria de velhas e velhos, para além da distância dessa condição que se experimenta na juventude, há um aprendizado real que deve ser enfrentado para nos lembrar das inevitáveis etapas da vida. Talvez escrever sobre a velhice ou sobre o envelhecimento sirva para regular nosso orgulho, nossa intransigência diante de muitas situações, nosso dogmatismo analítico, às vezes sem concessões, e nosso
puritanismo político frente às contradições da história presente. Talvez sirva para aprendermos algo mais sobre a diversidade dos seres humanos nas suas diferentes culturas e fases de vida e sobre a necessidade de uma solidariedade maior em todas as idades. Talvez sirva para despertar alguns bons sentimentos, tentativa de ouvirmos umas às outras e não querermos apenas valorizar aquilo que nos toca a partir de nossos interesses. Enfrento diariamente as consequências do Alzheimer de minha tia, irmã de minha mãe. Ela vive num tempo determinado por outras pessoas. Tempo de comer, dormir, levantar-se, banhar-se, brincar com a boneca ou com a bola. Misterioso tempo que a torna apenas sujeito de cuidados, sujeita ao tempo de outros, tempo que roubou sua memória, deixando-lhe apenas brevíssimos instantâneos de consciência. Diante dela sinto-me uma velha jovem. Com ela sou eu que pratico o cuidado com outras pessoas e esse cuidado, de certa forma, me rejuvenesce, porque revela minha força e me conecta com uma geração anterior à minha. É como se eu não fosse a primeira das mais velhas da família. É como se minha velhice se deparasse com a velhice ainda maior. Como a criança que ainda não tem uma história sua, algumas formas de envelhecimento fazem com que as pessoas não tenham mais história presente e pessoal. Sua história é uma sobrevivência mantida por outros, de modo que se torna ocupação e cuidado de outros, parte da história de outros, parte da manutenção financeira de outros. Vivem fazendo viver os outros. Vivem voltando a ser quase crianças, sem os encantos e sem as promessas que advêm dessa condição, proporcionando sobrevivência para outras. Há algo de desafiador nessas presenças-ausências. A imagem que me vem é a de uma vela acesa prestes a se apagar, trêmula, quase se apagando, e de repente reacende sua tênue luz e segue esperando a chegada de um vento mais forte que a ajude a se apagar. Algumas de minhas velhas amigas feministas estão mais ou menos nessa situação. Embora eu tema essa realidade, devo reconhecer que ela é também parte de nosso futuro presente, aquele que não queremos e tememos, aquele através do qual somos o futuro que não imaginávamos que seríamos. Tornamo-los frágeis, vivendo cada dia à espera do dia seguinte, como se estivéssemos em uma corrida para um final comum. A precariedade da vida se revela com força. Sinto-a em mim e nas amizades outrora cheias de vigor e capazes de lutar contra gigantes poderosos e variados. Pouco se retém do passado apesar dos ventos nostálgicos de velhas esperanças. Um dia, um amigo muito querido, envelhecido antes do tempo, antigo professor e psicanalista, disse-me que estava lendo a Divina Comédia de Dante, e eu, maravilhada com sua escolha literária, perguntei o que estava retendo essa leitura. Ele respondeu com muita convicção: Ora, Ivone, a Divina Comédia da vida. Muitos de nós nos sentimos como que exilados em terra estranha. Parece que não cabemos mais neste mundo. Tornamos exceções às novas regras de conduta e interpretação da vida. O mundo parece andar bem mais depressa que nossos passos. Enveredou-se por caminhos imprevisíveis. Foi mais longe que nossos antigos sonhos de amor e justiça.
Nossa linguagem parece inadequada à nova linguagem dos tempos de hoje. Às vezes, até a língua que aprendemos a falar nos parece estranha demais para ser compreendida. Novos sons aglomerados de siglas, de palavras estrangeiras, de emoções desconhecidas, que exigem sempre traduções em vista da precária compreensão que temos. Frequentemente, somos convidados por nós mesmos a silenciar para não ultrapassar o ritmo das conversas dos mais jovens, para não pesar nas traduções, para não ter que sentir a pena que sentem de nós. Nós, velhas amigas e amigos, ainda caminhamos juntos, ainda esperamos notícias uns dos outros, trôpegos ansiosos, abrigamo-nos na poesia, nos ofícios de casa, nas boas leituras, mesmo que amanhã tenhamos que recomeçar a ler o capítulo que já havíamos lido ontem. Uma amiga me confessou que antes de ser velha, ela acreditava que, na velhice, teria tempo de ler tudo o que não pudera quando trabalhava como enfermeira no hospital. Acumulava livros para ler na velhice. Agora me diz, tenho todo o tempo para isso, mas tenho também cansaço, inconstância na leitura, me perco na história e depois me acho e sofro porque esqueci parte da trama. Apesar dos limites, no entanto, há beleza no pôr do sol e há também beleza no pôr do sol da vida. Apesar das inevitáveis apreensões, o pôr do sol é necessário para anunciar que outro dia nascerá. A beleza da solidão habitada por uma multidão de memórias atesta o caminho que fizemos. Continuo a procurar belezas, mas de um outro jeito. Não há receitas. Cada um descobre os anseios do próprio coração, na precariedade de cada dia, e cada dia é diferente do outro. Converso todas as semanas por Skype com uma velha amiga, outrora professora e historiadora. O mais importante para ela atualmente, além de me contar sobre suas doenças, seus remédios, seus novos achaques, é lembrar das boas amizades que fizera ao longo de sua vida. Entro nas suas lembranças como se fossem as mais importantes do mundo. Ouço-a falando do que foi e do que não é mais. Entretanto, não deixo de sentir um fundo de tristeza ao ver seu mundo tão reduzido a muitas vezes repetidamente preenchido pelas mesmas histórias do passado. Queria poder contar-lhe mais coisas sobre o que vivo, mas ela ouve mal e não consegue entrar nas ondas da minha transmissão. Sei que envelhecer é assim mesmo, captar a redução de seu mundo e passar a se preocupar principalmente com seu conforto imediato nesse mundo redimensionado. Porém, as velhas e novas pequenas alegrias ainda desenham sorrisos no rosto e isto é muito bom de ver. Sem perceber, o mundo do imediatismo vai se tornando o primeiro mundo da nossa história atual de velhice. Embora ainda participemos de muitas coisas desafiadoras. Sem dúvida, há sempre exceções, mas mesmo nelas há sentimentos e dores que envolvem perdas e uma espécie de afincamento no que é imediato, como se quiséssemos reter a vida, como se algo nos escapasse dessa individualidade perecível que é a nossa. A luta intensa pela vida, que outrora era sentida como uma responsabilidade cotidiana, sobretudo através do trabalho,
sai do cenário, sai da rotina, sai da mente e entra numa espécie de vazio em que precisamos inventar ocupações, preencher o tempo, nos sentir úteis e evitar o tédio. O mundo capitalista inventou muitas atividades para idosos, mas nenhum que preenche o vazio que se aposta de muitos de nós. O que é mesmo esse vazio que poucos ousam enfrentar e partilhar? Parece contraditório falar de vazio. Vazio é nada, mas o vazio da velhice é uma espécie de tudo e de nada, uma longa estrada a partir da qual vislumbramos um abismo, um buraco sem contornos definidos, ainda que indique que para além já não há mais caminho. É o fim do caminho, depois dos paus e pedras, das lágrimas e riso e das pequenas flores das muitas estradas. Outra noite fui ao aniversário de minha sobrinha neta. Éramos 8 a jantarmos juntos num restaurante japonês. 4 jovens se sentaram a uma mesa e 4 adultos em outra, 2 idosas entre eles. Então havia conversa entre as 2 mesas. A mesa dos jovens era acompanhada pelos celulares, pelos risos e pelos discretos abraços. Praticamente não existíamos uns para os outros. Eles escolheram seus pratos e nós os nossos, sem dúvida diferentes. No fim, nós pagamos a nossa conta e a deles, evidentemente. E não houve algo de diferente, talvez mais intenso, que pudesse ser testemunha de que estávamos vivendo na mesma história. Será mesmo que estávamos numa mesma história? Será que sempre foi assim e eu me esqueci? Creio que na história há diferentes histórias e podemos vivê-las concomitantemente, de diferentes maneiras, sem que nos fechemos cada um no seu casulo. Naquela noite, voltamos nós, as velhas, para casa com uma experiência de vazio. É um vazio cheio de perguntas, porque não conseguimos nos aproximar, propor trocas, talvez estivéssemos acanhadas na companhia dos mais jovens. Vivemos uma separação intergeracional e parece que o mundo das tecnologias, da comunicação e do divertimento nos separa ainda mais. Essa situação me preocupa e ocupa. Gostaria de viver num diálogo maior e mais frutuoso. Gostaria de que pudéssemos aprender mais uns com os outros, mas sempre espero que os mais jovens comecem a aproximação, como se eu tivesse medo de ter a minha iniciativa frustrada. Quem virá em nosso auxílio? Como abriremos novas conversas, novas trocas, em vista de uma vida mais solidária? De quem será a ousadia de começar a romper o muro? Não há receitas. Não há o primeiro e o segundo a tomar iniciativas. A atenção mútua se faz necessária e não quero repetir as polarizações entre jovens e velhos que nossa cultura tenta nos impor.